Olá, meus queridos e queridas, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Israel e hoje vocês já devem ter feito o simulado do cursinho Ferradura da turma de Pederneiras sobre todas as áreas do conhecimento. Hoje eu estarei aqui para auxiliar vocês na correção de todas as questões referentes à física. Foram 7 questões que vocês fizeram e aqui nesse vídeo estarão todas resolvidas e comentadas para vocês, tá? Lembrando que todas as questões que vocês fizeram nesse caso contemplam os temas que nós trabalhamos desde o início das aulas nesse caso, né? Que é velocidade média, velocidade com modificando a velocidade, né? Que é movimento retilíneo uniformemente variado, movimento circular e um pouquinho de lançamento oblíquo, tá bom? Pessoal, todas as questões foram retiradas dos grandes vestibulares, seja Enem, Unesp, Fuvest, só faltou a Unicamp aqui para a gente contemplar todas do estado de São Paulo, todas as estaduais, né, do estado de São Paulo, ok? Então a gente trabalha com todas as questões aqui em cima do vestibular, tá? Então são questões assim que precisam um pouco de leitura, trabalho em cima dos exercícios que nós fizemos, em cima das listas, né? Para a gente entender um pouquinho a respeito do que está pedindo, ok? Junto com esse vídeo, né? Pode ser que um dia antes ou depois, né? Na verdade um dia depois, né? Estará também a resolução em PDF dos problemas, né? Das questões que caíram no simulado para vocês terem tanto acesso em vídeo das resoluções, como acesso também em arquivos digitais para vocês acessarem. Combinado? A partir disso, nós vamos para a primeira questão, a questão de número 53. Vamos dar uma lida nela. Enem de 2020. Nas estradas brasileiras, existem vários aparelhos com a finalidade de medir a velocidade dos veículos, cuja velocidade máxima permitida é de 80 km por hora. Um carro percorre a distância de 50 centímetros entre os dois sensores de um radar de velocidade, no tempo de 20 milissegundos. De acordo com a resolução número 396 do Conselho Nacional de Trânsito, para vias com velocidades de até 100 km por hora, a velocidade medida pelo aparelho tem a tolerância de mais 7 km por hora, além da velocidade máxima permitida na via. Considere que a velocidade final registrada do carro é o valor medido descontado o valor da tolerância do aparelho. Nesse caso, qual foi a velocidade final registrada pelo aparelho? Meus queridos, esse exercício trabalha muito a respeito de como funciona os sensores de velocidade, os sensores de um radar de velocidade nesse caso. Vamos supor o seguinte, o nosso carrinho, tá? Esse desenho vai estar totalmente fora de escala, mas é para vocês verem e entenderem aqui, tá? Tem o nosso carrinho aqui. Deixa eu fazer aqui. Opa, um carrinho. Né? Parece até uma Kombi. Tem o chassizinho dele aqui. A pista. E com isso nós temos dois sensores. Vou colocar aqui, ó, um sensor 1. Deixa eu colocar mais para cá aqui, ó, só para vocês verem. E um sensor 2 aqui. A distância entre eles aqui no caso é o espaço é de 50 centímetros. E o tempo de 20 milissegundos, tá? Como funciona o radar de velocidade? Ele funciona da seguinte maneira: no chão tem como se fosse o início do sensor, um botãozinho que quando o carro passa, começa a cronometrar, começa a contar o tempo. Quando o carro passa novamente pelo segundo sensor que está no chão, no caso, ele para de contar o tempo e ele faz o cálculo da velocidade. Você bem lembra que a velocidade, nesse caso, estamos trabalhando com uma velocidade constante, porque o espaço é muito pequeno. Temos o seguinte, velocidade é espaço por tempo, ó, ΔS sobre ΔT. O espaço que você percorreu, a distância que você percorreu
E o tempo que você demorou, pessoal, o tempo que você demorou para percorrer essa distância, ok? Com isso, ele consegue descobrir essa velocidade. Ele diz o seguinte, que ele calcula a velocidade e depois tira mais ou menos, né, tira aqui os 7 km por hora, que é essa taxa de tolerância. Então, a gente pensa o seguinte, vem aqui, ele quer saber o seguinte, um carro que passa, o espaço 50 centímetros e gasta um tempo de 20 milissegundos, tá? Ele quer saber, pessoal, qual é a velocidade desse carro quando ele passar por esses dois sensores. Descontado, aqui, descontado o valor final, descontado do valor final da velocidade, esses 7 km de tolerância. Então, é um exercício, pessoal, de velocidade. É um exercício que a gente já está acostumado a trabalhar. De espaço dividido pelo tempo. Só que qual que é o grande porém aqui que a gente toma muito cuidado? Temos que tomar cuidado com esse espaço em centímetros e esse tempo em milissegundos. Para isso, nós vamos precisar converter. Vamos aqui embaixo, Meus queridos, a velocidade final eu vou colocar aqui como sendo a velocidade média que a gente vai calcular menos os 7 km de tolerância. 7 km por hora de tolerância, que é o recomendado até mesmo pela própria lei. Tá bom? É isso que ele quer saber. Não é somente a velocidade. A partir disso, a gente vem e escreve aqui, velocidade é espaço pelo tempo. Só que 50 centímetros, pessoal, é 0,5 metros dividido por 20 vezes 10 a menos 3 segundo. Onde surgiu esses valores? O que aconteceu com os valores que nós temos aqui? Pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado. Para trabalhar com esse exercício, a gente vai ter que transformar primeiro os centímetros para metros. Então, a gente lembra que 1 metro tem quantos centímetros? 100 centímetros. 50 centímetros tem x metros. Esse 10 a menos 3 segundos surgiu da onde, professor? Pessoal, essa palavra aqui, essa letra, esse prefixo m nesse caso, toda vez que nós temos um m do lado de outra unidade de medida, percebe que o m está do lado do s. Esse m significa mili. E o valor que ele representa é sempre 10 a menos 3. É como se eu pegasse o segundo e dividisse por 1000. Aí que surge o milissegundo. Tá bom? É só isso. A partir daí, eu coloquei em propriedades de potência. Coloquei o 10 a menos 3. Tá bom? Agora, quando nós efetuamos a divisão entre esses dois valores, nós temos metro e segundo. Nós chegamos que a velocidade média, nesse caso, nos dá um valor de 25 metros por segundo. Acabou meu exercício? Não acabou. O que nós precisamos fazer agora, meus queridos? Essa velocidade está em metros por segundo. Precisamos converter para quilômetro por hora. E você bem lembra como a gente converte para quilômetro por hora? Você lembra? Vamos lá, Toda vez que eu quero converter metro por segundo para quilômetro, fazer o contrário. Quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Agora, se eu quero fazer o processo contrário, eu multiplico por 3,6. Ok? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essa velocidade nossa aqui. Vou pegar aqui, Vou pegar essa velocidade nossa e multiplicar por 3,6. Quando nós multiplicamos por 3,6, chegamos que a velocidade média, vou colocar numa outra cor aqui, num roxinho, a velocidade média é igual a 90 km por hora.
Olha que beleza. Acabou o exercício? Já posso vir aqui assinalar a letra D? Não, não, não. Lembra que eu falei para você, ó, que a nossa velocidade final, ó, seria a velocidade média menos, vou colocar em azul aqui, ó. A velocidade final seria 90 km por hora, que está em roxo, vou colocar em roxinho mesmo, seria os 90 km por hora, menos, vou colocar aqui em vermelho, os 7 km por hora. Fazendo 90, vou colocar mais aqui para vocês verem, fazendo 90 menos 7, eu chego que a minha velocidade final é de 83 km por hora. Ok? Logo, a alternativa que mais representa a nossa resposta é a alternativa C. Tudo bem? Deixar aqui. Não precisa tirar print, porque virá também a resolução em PDF para vocês. Virá esse arquivo digital aqui das resoluções para vocês acessarem. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, meus queridos? Partimos então para o próximo exercício. Chegamos no exercício 54. Vamos dar uma olhada nele, meus queridos. Enem de 2021. Os acidentes de trânsito são causados geralmente por excesso de velocidade. Novamente, um exercício de velocidade. Em zonas urbanas do Brasil, o limite de velocidade normalmente adotado é de 60 km por hora. Uma alternativa para diminuir o número de acidentes seria reduzir esse limite de velocidade. Considere uma pista seca em bom estado, onde um carro é capaz de frear com uma desaceleração constante de 5 metros por segundo e que o limite de velocidade reduza de 60 para 50 km por hora. Nessas condições, a distância necessária para a frenagem, desde a velocidade limite até a parada completa do veículo, será reduzida em um valor mais próximo de... Professor, não entendi nada. Vamos trabalhar agora lendo por partes esse exercício. O que logo de cara a gente tem aqui, ó? Será que é um exercício de movimento uniforme, onde a velocidade permanece constante? Não é. Por que não é nesse caso? Porque ele fala que existe uma taxa de desaceleração constante. Ou seja, esse é um exercício de movimento uniformemente variado, onde nós temos a presença da aceleração. E a aceleração, você bem lembra que modifica a velocidade. Positivamente, se aumenta a velocidade do nosso móvel, ou negativamente, se diminui a velocidade do móvel. Então, esse é um exercício de movimento uniformemente variado. Então, meus queridos e minhas queridas, o que nós temos que levar em consideração logo de cara aqui? Temos duas situações. Primeira situação. Ele está considerando um carro que está parando, ou seja, está desacelerando até parar. Ele quer saber, nesse caso, qual a distância percorrida pelo carro no momento em que ele começa a frear até que ele realmente pare com a sua velocidade, né? Chegue a velocidade igual a zero, sua velocidade seja igual a zero e ele esteja em repouso. Qual a distância que ele percorreu nesse caso? Então, nós temos aqui duas velocidades para analisar. Temos 60 km por hora como 1, vou chamar de 1. E nós temos aqui 50 km por hora, que eu vou chamar de 2. Com isso, pessoal, a gente vai analisar aqui, ó, primeira situação. Qual o espaço deslocado com uma velocidade de 60 km por hora. Então, nós vamos descobrir aqui nesse caso, pessoal, qual é... Vou colocar aqui, ó, espaço de 60. Qual é o espaço percorrido por esses 60 km por hora até parar? Agora, aqui nesse caso, das equações que nós temos... Das equações que nós temos do movimento retilíneo uniformemente
variado. Qual você acha que seria a mais certa para utilizarmos? Lembrando que não existe a única alternativa. Qual que seria, na verdade, a mais eficiente para trabalharmos com, levando em consideração o vestibular e o tempo do vestibular? Vou te lembrar as equações que nós temos. Nós temos o nosso querido sorvetão. Professor, por que você colocou negativo? Porque isso daqui está taxa de desaceleração. Ele está diminuindo a velocidade, por isso que fica negativo. Esse é o sorvetão. Nós temos também outra equação, a VOAT, né, que é a velocidade final, é igual à velocidade inicial menos a aceleração vezes o tempo. Tá? Coloquei negativo de novo porque eu estou levando em consideração a desaceleração. E a última é o nosso querido Torricelli, ou mais conhecido como sem tempo, irmão. O que nós precisamos descobrir aqui, pessoal? Precisamos descobrir espaço. Qual equação tem espaço? Tem essa não tem e tem essa. Agora fica a pergunta principal. Ele mencionou alguma coisa de tempo? Olha aqui o exercício de novo. Ele mencionou alguma coisa de tempo? Quanto tempo demora? Quanto tempo gastou? Ele demora tanto tempo para parar até ele chegar ao momento que ele começa a frear, até ele parar, ele demora tantos segundos ou tantas horas? Não menciona. Se ele não menciona, pessoal, a gente pode arriscar e trabalhar com o nosso querido Torricelli. Ou sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão. A partir disso, vamos usar então o nosso querido Torricelli. Só que temos que tomar muito cuidado, pessoal. A distância, nesse caso, nós iremos trabalhar com metros. Professor, por que por metros? Olha aqui as respostas. 1 metro, 9 metros, 15 metros, 19 e 38 metros. Se vamos trabalhar com metros, precisamos converter essa velocidade aqui, ó. Precisamos converter. No exercício anterior, a gente trabalhou com conversão. Se eu quero converter de quilômetro por hora para metro por segundo, eu vou dividir por 3,6. Então, meus 60 km por hora vira, vou colocar aqui, ó, é igual a 16,6 metros por segundo, tá? Essa é a nossa velocidade convertida. Ok? Vamos então para o nosso Torricelli. Vou colocar aqui, ó, situação 1. Vamos lá? Torricelli, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes a aceleração vezes o espaço de 60, tá? Só coloquei aqui para você ver, tá bom? Agora, vamos substituir, pessoal. O que a gente precisa lembrar logo de cara em um exercício onde envolve desaceleração? Que a velocidade final dele, meus queridos e minhas queridas, é 0. Porque se ele está desacelerando, ele está parando de se movimentar, quer dizer que a velocidade dele vai chegar um momento em que vai ser 0. E a velocidade final dele é 0 porque ele tem que parar. Logo, a velocidade final aqui é 0. Então, a gente fica com 0 é igual a 16,6 ao quadrado menos 2 vezes 5, que é a aceleração, vezes o espaço de 60. Ok? Nós temos que 0 é igual a 275, que é 16 ao quadrado, vírgula 56, menos 10 vezes o espaço de 60. Pessoal,
Olha a equação de primeiro grau aqui, onde nós temos que isolar letras e números. Aqui, ó, letras e números. O que fazemos nesse caso? Precisamos isolar letra de um lado, número de outro. Eu vou pegar, então, o nosso querido, todo esse termo aqui, ó, e vou passar para o outro lado, somando. Tudo que passa subtraindo para o outro lado da igualdade vai sempre somar. Então, nós viemos aqui, ó, 10, uma cor mais clarinha para vocês. Aqui. 10 vezes o espaço de 60 é igual a 275,56. O que eu faço agora? Esse ΔS que está, esse 10 que está multiplicando, vou passar para o outro lado, dividindo. Eu tenho que meu espaço de 60 é igual a 275,56 dividido por 10. Fazendo essa divisão, é só deslocar a vírgula uma vez para a esquerda. Toda vez que divide por 10, a gente move a vírgula uma vez para a esquerda. Temos o seguinte: 27,55 metros. Esse é o espaço para 60 quilômetros, tá? Para uma velocidade de 60 km por hora. Agora, na situação 2, deixa eu fechar aqui e vamos trabalhar. Vamos fazer aqui, ó. Situação 2. Na situação 2, pessoal, a gente tem o seguinte. Temos a velocidade de 50 km por hora e precisamos converter isso para metro por segundo. Para converter para metro por segundo, chegamos numa velocidade de aproximadamente 13,89 metros por segundo. Vou colocar aqui, ó, converter para metros por segundo. Ok? Utilizamos agora o mesmo princípio. Vamos de sem tempo, irmão. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes 5, porque a taxa de aceleração é a mesma, tá? Para o ΔS de 50 metros. 50 quilômetros, né? Agora a gente vem e substitui, pessoal. Lembrando que a velocidade final também é zero para os dois, porque eles estão parando. E a gente vem aqui e substitui. 0 é igual a 13,89 ao quadrado menos 10 vezes ΔS que dos 50 km por hora. Ok? Fazendo aqui, eu tenho que 0 é igual a 1929 desculpa, 192,2 menos 10 vezes o ΔS. Ok? Pessoal, agora, mesmo esquema da outra, ó. Equação de primeiro grau. Vou passar todo esse termo para o outro lado, somando. E a gente vem aqui e fica 10 que multiplica o ΔS é igual a 192,9. O ΔS é igual de 50, né? De 50 a 192,9 dividido por 10. Fazendo essa divisão, a gente chega num valor de 19,29 metros. Tá? Tanto aqui, quanto ali, quanto no primeiro caso, a gente está trabalhando com metros, ok? Agora, pessoal, o que a gente precisa fazer? Qual é a diferença? Qual é a diferença dos espaços, das distâncias que seriam percorridas? Ele quer saber aqui, ó, nessas condições,
A distância necessária para a frenagem, desde a velocidade limite até a parada completa do veículo, será reduzida em um valor próximo de. Ele quer que você compara a diferença dessas velocidades. Então, vou colocar aqui, ó, a diferença dos espaços, né? Vou colocar aqui a diferença dos espaços será o ΔS de 60 menos o ΔS de 50. Então, a gente vem aqui, a diferença dos espaços é igual a 27,55 menos 19,29. Quando fazemos essa diferença, isso nos dá um valor aproximado de 8,48, se não me engano, metros. Nós podemos acabar trabalhando isso daqui com a resposta mais próxima, que é a nossa alternativa B, que é aproximadamente 9 metros. A alternativa que mais representa a nossa resposta, aproximadamente, nesse caso, é a alternativa letra B de bola, onde nós chegamos nos 9 metros. Ok? Claro que, se você arredondar os valores, pessoal, para 17, pode ser que dê valores maiores aqui. Tem que tomar muito cuidado agora quando fazer a diferença dessas velocidades, tá bom? Novamente, um exercício de velocidade, só que agora com a presença de aceleração, caindo no Enem, mostrando a importância de se estudar a parte da cinemática em cima desses conceitos. Tá bom? Vamos para o próximo. Muito bem, meus queridos. Chegamos na questão de número 55. Vamos dar uma olhada nela? Questão também do Enem, ó. Nos desenhos animados, com frequência se vê um personagem correndo na direção de um abismo, mas ao invés de cair, ele continua andando no vazio e só quando percebe que não há nada sobre seus pés é que ele para de andar e cai verticalmente. No entanto, para observar uma trajetória de queda num experimento real, pode-se lançar uma bolinha com velocidade v0 sobre uma superfície de uma mesa e verificar o seu movimento de queda até o chão. Logo, qual figura melhor representa a trajetória de queda de uma bolinha? Meus queridos, minhas queridas, esse exercício aqui é muito típico dos exercícios relacionados a lançamento oblíquo, onde nós temos o lançamento de um projétil, bala de canhão, né? É conhecido como lançamento oblíquo ou lançamento de projéteis, depende muito do material que é estudado. Qual que é a grande característica, o ponto principal quando analisamos esse tipo de exercício? Temos que levar em consideração que é um movimento composto. O que isso quer dizer? É um movimento composto em duas dimensões, pessoal. Aqui, ó, dimensões. É um movimento bidimensional. Logo, nós temos movimento no eixo X e nós temos movimento no eixo Y. Isso impacta diretamente nos cálculos e na relação como observamos esse tipo de movimento. É extremamente importante lembrarmos que um movimento no eixo X ou na horizontal, nosso objeto está sobre as regras do movimento retilíneo uniforme, ou seja, velocidade em x é constante. Agora, quando trabalhamos no movimento vertical, em y, por exemplo, nós estamos trabalhando com MRUV. A velocidade é diferente de zero. Logo, a aceleração também é diferente de zero. Em muitos dos exercícios que estamos relacionando com movimento bidimensional, né, a aceleração que está sendo utilizada do objeto, que está fazendo com que ele modifique sua velocidade, é a aceleração da gravidade. Então, vamos trabalhar aqui, por exemplo. Ó. Eu tenho o meu eixo X aqui e meu eixo Y, onde eu lanço uma bolinha. Tem a minha bolinha aqui com uma certa velocidade.
O que eu tenho que levar em consideração, pessoal, que eu falei para vocês? Primeiro, vou trabalhar aqui, ó, em um ponto qualquer, nesse caso, um ponto aqui. Na horizontal, nós temos uma velocidade em x e na vertical, nós temos a presença da aceleração em y. Isso faz com que o nosso movimento em toda a parte, perceba aqui, ó, em toda a nossa trajetória, se torne um movimento bidimensional, porque em todo ponto nós estamos sobre a presença da velocidade em x e de uma velocidade em y também nesse caso, né? Nós temos aqui o vetor aqui nesse caso eu vou colocar numa outra cor, vou colocar um vetor laranja, que é o vetor da velocidade em y, que diminui, aqui, vy. Temos um vetor y aqui e um vetor vx, que diminui em função do tempo, até chegar no ponto máximo da trajetória, onde ele faz a inversão do movimento. Meus queridos, minhas queridas, isso lembra muito de quando estávamos trabalhando com lançamento vertical. Quando lançávamos o giz para cima, lançávamos a bolinha para cima. O que nós temos que procurar aqui relacionados a essas respostas? Temos que procurar o seguinte: todo o movimento que será feito pela nossa bolinha que será lançada, existe a ação da gravidade. A gravidade aqui aponta para baixo. E isso vai fazer com que o movimento da bolinha se torne parabólico. Nós temos que procurar um movimento parabólico. Então, não é a alternativa C, não é a alternativa A. Olha só o desenvolvimento da setinha aqui. Não é a alternativa B. A gente fica entre a alternativa D e E. Só que o que a gente tem que lembrar, pessoal? Aqui na alternativa E, parece que simplesmente a velocidade já está indo sempre para baixo, né? E parece que está aumentando nesse caso. A velocidade, pessoal, no eixo x, ela é constante. Aqui, ó, Vx. E nós temos a presença que eu falei para vocês da aceleração. Isso vai fazer com que o nosso objeto vá mudando a trajetória nesse caso, se tornando uma trajetória parabólica com concavidade para baixo aqui nesse caso, né? Logo, a alternativa que mais representa a nossa resposta é a alternativa D de dado. Tudo bem? É a alternativa que mais representa a resposta para o nosso exercício. Tudo bem? Seguimos para o próximo. Vamos lá. Questão de número 56. Um piloto testa um carro em uma reta longa de um autódromo. A posição do carro nessa reta, em função do tempo, está representada no gráfico. Os pontos em que a velocidade do carro é menor e maior são, respectivamente. Nossa, esse foi bem direto, professor. Estou confuso. Esse é um exercício de análise de gráfico. Só que o que nós temos que lembrar, pessoal? Quando eu falo para você analisar um gráfico de posição por tempo, temos que pensar o seguinte: velocidade é ΔS sobre ΔT. Essa é a base para esse nosso exercício aqui. Porque sempre quando temos posição por tempo, nesse caso a gente vai extrair aqui a velocidade. Agora, por que nesse caso, meus queridos e minhas queridas, a gente não está analisando se a velocidade nesse caso ela vai se modificar por conta da trajetória. Mas não queremos levar em consideração a aceleração. Temos que pensar da seguinte maneira, pessoal. Se o espaço é um produto da velocidade e o tempo, né, a gente pode trabalhar com o seguinte. Temos que pensar da seguinte maneira aqui, ó. Observando o nosso gráfico, nós temos que analisar os pontos onde a velocidade é menor e maior. Então, a gente pode pensar assim, ó. Onde a velocidade é menor. O que nós temos que levar em consideração? Meus queridos, minhas queridas, a velocidade é menor
em um ponto onde você demora para percorrer um determinado trajeto. Quanto mais você demora para percorrer um determinado trajeto, uma certa distância nesse caso, menor a sua velocidade. Porque a gente lembra dessa relação aqui, ó. Quanto maior o tempo, menor a sua velocidade. Então, nesse caso, quanto maior essa relação que a gente fazer aqui, quanto maior o tempo que for gasto, menor será a velocidade, pessoal. A gente tem que pensar nisso. Então, a gente tem que procurar aqui no gráfico um ponto onde o tempo é muito grande. Onde a distância, nesse caso, onde o tempo é extremamente grande. Ó, vamos pegar entre K, ó, vou pegar aqui entre K e L. Estou fazendo um tracejado aqui, ó. Esse daqui é um tempo 1. Agora, entre L e M. Coloquei aqui, ó, entre L e M, um tempo 2. Agora, vamos analisar entre M e N. Tempo 3. Percebam o aumento do tempo, pessoal. Olha só, a gente não precisa de números nesse caso. Olha só o tamanho aqui por conta do próprio gráfico, ó. Olha o tamanho, a diferença entre o comprimento aqui no caso, entre o eixo X. Olha a diferença, tempo 1, tempo 2 e tempo 3. O tempo 3 é maior que todos esses tempos. Logo, o ponto M, o trajeto M, indica para a gente, o trajeto com menor velocidade. Por que não poderia ser o ponto N, professor? Porque do ponto M nós não temos referência para onde ele está indo. Nós não temos referência. Se fosse o ponto O, por exemplo, poderia ser aqui. O ponto O poderia ser aqui, ou o ponto O poderia ser aqui. Tudo ia depender de onde ia começar o nosso movimento, né? Não necessariamente começar, mas onde nós analisaríamos o movimento. Porque tem que ter começo e fim. Aqui nós analisamos todo esse intervalo aqui no caso. Tá? Agora, onde a velocidade é menor? Eu coloquei aqui no ponto M. Tá? Agora, onde a velocidade é maior? Onde nós temos o menor tempo aqui no caso, ó? Opa, aqui, ó. Nós temos a partir do ponto L. Olha a distância que ele percorreu. Olha a distância que ele percorreu aqui entre L e M, e o tempo que ele gastou para percorrer essa distância, pessoal. Por que não pode ser o ponto K aqui no caso? Porque vai representar para a gente a menor área. Temos que analisar com muito cuidado o seguinte: velocidade é espaço por tempo. Olha o tanto que ele se deslocou por unidade de tempo. Aqui no ponto L começa o ponto de maior velocidade. Ok? Então, o ponto onde tem a maior velocidade é o ponto relativo a L. Então, a alternativa que mais representa a nossa resposta é a letra C. Tá bom? Lembrem sempre o seguinte: velocidade é ΔS por ΔT. Olha o tamanho do espaço que foi percorrido entre L e M. Logo, nós temos que a maior velocidade se encontra no ponto L. Tá bom? Para o próximo exercício. Muito bem. Vamos para a questão de número 57. Pessoal, essa questão também foi retirada do Enem.
e a respeito dela a gente está falando sobre movimento circular. Vamos dar uma lida sobre. Um professor utiliza essa história em quadrinhos para discutir com os estudantes o movimento de satélites. Nesse sentido, pede a eles que analisem o movimento do coelhinho, considerando o módulo da velocidade constante. Desprezando a existência de forças dissipativas, o vetor aceleração tangencial do coelhinho no terceiro quadrinho é... Vamos dar uma lida no quadrinho. Temos aqui um quadrinho da Turma da Mônica, do Cebolinha. Então tá aqui, a Mônica lança o coelhinho, aí ele fala que ela errou, e o coelhinho dá a volta ao mundo. Aqui ele olha até pra Mônica, né? E acerta o Cebolinha. Engraçado, né? Agora, ele fala pra gente analisar o terceiro quadrinho, que é esse quadrinho aqui. Logo, a gente percebe que se trata de um movimento circular. E ele pergunta, pessoal, se existe aceleração. Lembra que eu falei pra vocês que em um movimento circular, mesmo com o módulo da velocidade constante, existe aceleração. Lembra disso. Em um movimento circular uniforme, mesmo que a velocidade seja constante, ou seja, aqui no terceiro quadrinho, ó, mesmo que a velocidade seja constante, e a velocidade que a gente chama aqui nesse caso é a velocidade tangencial, né, a velocidade linear, mesmo que ela seja constante em valores, ela muda em direção e sentido. O que faz essa aceleração ser modificada? O que faz a aceleração mudar nesse caso? É a presença do que a gente chama de aceleração tangencial, pessoal. Lembra dessa aceleração? É uma aceleração que aponta sempre para o centro da trajetória, faz um ângulo de 90 graus com o vetor velocidade e está sempre apontando para o centro da trajetória. Logo, a gente chama essa aceleração, né? Aqui, ó, aceleração, de aceleração centrípeta. É uma aceleração que aponta para o centro da trajetória. Sempre o que caracteriza um movimento circular é a presença dessa aceleração centrípeta que puxa para o centro da trajetória. Logo, a aceleração tangencial, nesse caso que ele fala aqui pra gente, é justamente a aceleração centrípeta. Logo, não é nulo, não é paralelo à velocidade linear no mesmo sentido, porque nesse caso, quando ele fala paralelo à velocidade linear, ele está falando da aceleração angular. Tá? Ele está falando da aceleração que modifica a velocidade angular. Perpendicular à velocidade linear e dirigido para fora da superfície da Terra? Não. É justamente perpendicular à sua velocidade linear e dirigida para o centro da Terra. Isso daqui é o que a gente chama de aceleração centrípeta. Tudo bem? Alternativa D, bem rapidinha para a gente resolver. Vamos para o próximo? Chegamos ao exercício de número 58 da Unesp. Vamos dar uma lida nele? O gol que Pelé não fez. Na Copa de 1970, na partida entre Brasil e Tchecoslováquia, Pelé pega a bola um pouco antes do meio de campo, vê o goleiro tcheco adiantado e arrisca um chute que entrou para a história do futebol brasileiro. No início do lance, a bola parte do solo com velocidade de 108 km por hora, 30 metros por segundo, e 3 segundos depois, toca novamente o solo da linha de fundo, depois de descrever uma parábola no ar e passar rente à trave, para alívio do assustado goleiro. Na figura, vemos uma simulação do chute de Pelé. Considerando que o vetor velocidade inicial da bola após o chute de Pelé fazia um ângulo de 30 graus com a horizontal, seno de 30 igual a meio e cosseno de 30 igual a 0,85, e desconsiderando a resistência do ar e rotação da bola, pode-se afirmar que a distância horizontal entre o ponto onde a bola partiu do solo e depois do chute e o ponto onde ela tocou o solo atrás da linha de fundo era, em metros, um valor mais próximo de... Pessoal, esse daqui é um exercício clássico de... Opa, girando o negócio aqui. Um exercício clássico de lançamento oblíquo. Onde ele pergunta nesse caso, ó, vamos analisar aqui, ó. A bola, ela parte com o vetor velocidade v aqui, e não podemos esquecer que em uma análise de lançamento oblíquo nós temos um vetor vy
e um vetor Vx, lembra sempre disso, tá? Nós temos essa sempre análise do movimento bidimensional, né? No lançamento oblíquo, sempre temos a presença das duas velocidades, tá? Agora, o que nós precisamos lembrar aqui no caso? Ele quer saber o alcance. O alcance, ou seja, o espaço em relação a x, né? O delta x nesse caso, o quanto essa bolinha deslocou em relação ao eixo x, né? Porque a gente percebe aqui ela andando, até encostar no chão. O que nós temos que levar em consideração? Primeiro, o tempo a partir do momento em que ela saiu do chão até o momento em que ela encostou novamente no chão. O tempo foi de 3 segundos. Isso o exercício deu pra gente, pessoal. É só voltar lá e dar uma lida. Então, a partir do momento em que o Pelé chutou a bola e a bola caiu de novo aqui na fora do campo, levou aproximadamente 3 segundos. Ele quer saber toda essa distância percorrida. E o que a gente precisa lembrar quando se trata de lançamento oblíquo? Em Y, nós temos um movimento retilíneo uniformemente variado. Ou seja, traduzindo, tem aceleração. Em X, pessoal, nós temos um movimento retilíneo uniforme, ou seja, a velocidade é constante. Utilizamos todas aquelas fórmulas do sorvetão para resolver esse tipo de exercício, porque a velocidade ela é constante. Como queremos saber o alcance em X, nós utilizaremos as fórmulas relacionadas ao sorvete, né, nesse caso, desculpa. Aqui nós utilizamos o S igual a S0 mais V vezes o T. Tá bom? O sorvete, porque a velocidade ela é constante. Ok? A partir disso, nós vamos aqui e analisamos o seguinte. Temos que lembrar que, só a título de curiosidade, em Y, nós sabemos que a velocidade inicial é um produto da... Desculpa. A velocidade inicial em Y é um produto da velocidade inicial vezes o seno desse ângulo de 30 graus. Em x, nesse caso, nós não podemos utilizar o valor de 30 metros por segundo. Temos que utilizar o valor que nós temos, que é o valor de V0x, o valor da velocidade na componente x. Então, nós sabemos que a velocidade em x é um produto da velocidade inicial vezes o cosseno de 30 graus. Isso o exercício nos deu também, pessoal. A partir disso daí, nós viemos aqui e trabalhamos com as nossas equações. Portanto, sabemos que o alcance será o nosso sorvete. Passando o SI para o outro lado, né, fazendo a diferença, fica SF menos SI é igual a V vezes T. Por que eu fiz isso? Porque final menos inicial é a nossa variação de espaço. Tá? Só que agora não podemos esquecer que essa velocidade é a nossa velocidade decomposta. Então, ΔS é o V0, que multiplica cosseno de 30 graus vezes o tempo. Agora, nós viemos aqui, ó, ΔS é os 30 metros por segundo vezes 0,85, que é o valor do cosseno, vezes os 3 segundos. Fazendo toda essa multiplicação, você percebe que fazendo 30 vezes 85 e o resultado vezes 3, ou a ordem que você preferir, porque a ordem dos tratores aqui não vai alterar o viaduto. Fazendo todo esse produto, você chega que a distância, ou seja, o alcance, do momento em que o Pelé chutou a bola até que a bola caiu novamente no campo, encostou novamente no solo, foi de 76,5 metros. Alternativa, então, letra C. Tudo bem? É um exercício bem prático aqui, ele basicamente deu todas as informações pra gente, sem grandes dificuldades. Tudo bem? Vamos para o próximo. Muito bem, vamos para a questão de número 59 e a última. Vamos lá, pessoal. Aqui, ó. Oh, meu Deus, estou girando tudo aqui. FUVEST. Não se assustem por ser da FUVEST, é um exercício bem tranquilo. Num dia ensolarado, com sol a pique, ou seja, no seu ponto máximo, um jogador chuta uma bola que descreve no ar uma parábola. O gráfico que representa o valor da velocidade V da sombra da bola projetada no solo em função do tempo T
Cuidado, pessoal, para quando você lê a palavra parábola, ele está falando do deslocamento. Cuidado, tá? Não venha logo marcar a alternativa letra D aqui e falar assim, acertei, muito bem, tranquilo, resolvido meus problemas. Temos que lembrar do conceito de lançamento oblíquo. O que nós lembramos de um lançamento oblíquo, pessoal? Temos que pensar o seguinte, quando o jogador vai lá, ele chuta a bolinha dele, ela descreve no ar uma trajetória. Deus amado, vamos lá. Aqui, ó. Descreve uma trajetória parabólica, certo? E a partir dessa trajetória parabólica, vocês lembram que em um lançamento oblíquo, nós temos duas velocidades nesse caso, né? É um movimento bidimensional. Vou colocar aqui, um movimento bidimensional. Ou seja, nós temos movimento tanto na trajetória Y quanto na trajetória X, trajetória vertical, ó, olha a minha caneta aqui, ó, trajetória vertical quanto trajetória horizontal. Temos que lembrar disso, temos velocidades tanto em X quanto em Y, porque estamos trabalhando com vetores. Então nós temos a nossa velocidade inicial aqui e nós temos as componentes Vy e Vx. Opa, Xx não. E Vx. Não podemos esquecer disso, tá, pessoal? Agora, quando ele fala pra gente aqui, ó, a trajetória da bola, vou colocar aqui o solzinho a pino, ó. A trajetória da bola, da sombra da bola, o que nós temos que levar em consideração, pessoal? Ele não tá querendo analisar a trajetória da bola como um todo. Ele está querendo ver a trajetória da sombra da bola. Então vamos pensar o seguinte, ó. Se a gente colocasse o nosso Sol aqui e analisássemos toda a trajetória da nossa bolinha, ó. Vou colocar aqui uma trajetória em roxo, tá? A bolinha em roxo. Aqui, 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 aqui e aqui. E agora utilizássemos esse Sol para projetar os raios luminosos, né? Projeto raio luminoso, e vamos analisar a sombra que esses raios luminosos projetam em todos esses pontos que estamos analisando. Percebe? É como se eu colocasse, enquanto a minha bolinha está descrevendo essa trajetória parabólica, eu colocasse o meu Sol aqui enquanto ela faz essa trajetória. O que nós podemos analisar disso? Podemos analisar o seguinte, que não importa o que aconteça, não importa a posição do Sol aqui nesse caso, sempre a sombra está desenvolvendo o mesmo tipo de movimento horizontal. Pessoal, a sombra nesse caso é a representação clara do movimento no eixo horizontal. A sombra é o movimento horizontal, é uma representação do movimento horizontal. E no movimento horizontal, pessoal, o que é caracterizado o movimento horizontal em um lançamento oblíquo? A velocidade é constante, não muda. Na horizontal, nós temos um movimento uniforme. Então, nós temos que analisar aqui em quais das situações, em um gráfico de velocidade por tempo, cuidado, não estou falando de espaço por tempo, velocidade em função do tempo, onde a velocidade permanece constante em todos os pontos. Onde que ela permanece constante? Observando essa situação, você logo analisa que é a letra E. Então, a letra E, nós temos um ponto onde a velocidade permanece constante. Isso é verdade, ó. Para cada ponto de tempo que eu pegar aqui, eu tenho o mesmo valor de velocidade. Logo, a alternativa que mais representa a nossa resposta é a alternativa E. Tudo bem? Resolvemos todas as questões do nosso simulado. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que a gente retorne para as aulas e vocês venham cheios de dúvidas para continuarmos a trabalhar com física. Lembrando que estou sempre à disposição para tirar dúvidas, exercícios e comentários em respeito à nossa disciplina. Tudo bem? Um abraço e a gente se vê quando retornarem as aulas. Tchau, tchau.